Olá, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me pelo caminho da vida eterna. Muito bem, obrigado por você estar aqui. Esse é o canal Pregador Fagundes e eu vou pedir para você ir curtir, comentar, compartilhar. Tá bem? Faça, se inscreva agora no canal. 80% das pessoas estão assistindo pela primeira vez. Esse é um conteúdo bíblico, um conteúdo em que a gente procura trazer a palavra do Senhor. É claro, não temos como nos aprofundarmos teologicamente, mas é uma palavra para o teu elevo espiritual. É muito importante, durante o dia, nos alimentarmos da palavra do Senhor. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, se inscreva agora no canal. Aí a plataforma vai entender que o conteúdo ajuda outras pessoas também, ok? Vamos lá. Muito obrigado. A nossa intenção aqui é somente ajudar através da palavra de Deus. Vem comigo, fique até o final, pois eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Nosso título aí, ó. Ele sabe o que você precisa. Eu sou o pastor José Fagundes, aqui da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil, tá? Ó, ele sabe o que você precisa. E está lá em Mateus 6 e o versículo de número 32. Eu quero ler esse versículo, mas nós vamos falar algo mais no que traz dentro desse contexto. Diz assim: pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Irmãos, essa passagem é aquela passagem em que o Senhor ele nos convida a confiar nele, a confiar pela providência dele, tá? Ele está dizendo, ele fala aqui enfaticamente sobre as aves do céu que não plantam, não colhem, não armazenam em celeiros. Ele fala aqui também do lírio, dos lírios do campo, que se vestem melhor do que Salomão com toda aquela pompa. E o Senhor Jesus, ele é maravilhoso quando ele diz que ele cuida, que o Senhor, que o Senhor cuida de nós. Eu quero trazer essa palavra aqui para você, tá? Jesus Cristo cuida de você. E eu quero trazer alguma coisa aqui sobre o caráter daquele que cuida você, para você ter a convicção, ter a certeza de que você é cuidado por ele. O Senhor, ele protege você, ele cuida você, ele tem você na palma das mãos dele. Mas antes disso, eu quero falar aqui para você, ó, tá aí, o endereço da nossa igreja, está passando aqui embaixo, tá? No rodapé, General Canabarro 3391. Ah, claro, aqui em Uruguaiana, né? Se você mora aqui na cidade, se você ao derredor, venha nos conhecer, fazer uma visita. Nossas lives, nossas gravações aqui, e ela tem o período aí de 10 minutos, talvez um pouquinho mais, às vezes menos minutos, e não dá para a gente aprofundar em algum tema teológico, em alguma doutrina teológica, né? Somente na igreja nós podemos te ajudar de uma maneira melhor. Terça, quinta às 20 horas e domingo às 19h30. Esse é então aí, queridos irmãos, o endereço da nossa igreja, tá? E nós estamos aqui para ajudar você. Agora eu quero falar alguma coisa aqui sobre o caráter de Deus. Porque nessa passagem aqui nós temos a solicitude da vida, né? Aí a Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz no começo desse
dentro desse contexto, versículos 25 até o versículo 34, da ansiedade, né? E o 25 diz: não andeis preocupados, não andeis ansioso por coisa alguma, porque o vosso Pai sabe. Aí o autor, né, Mateus, registra as palavras de Jesus falando dos pássaros que não plantam, não colhem, nem semeiam, mas Deus cuida deles. Depois fala dos lírios. E o Senhor fala também que o pagão, aquele que não tem Deus, ele se preocupa muito com isso. E por isso eu quero trazer aqui para você algo sobre o caráter de Deus, daquele que cuida de você. Caráter é o que define a personalidade ou a índole de uma pessoa. Nós vamos ver aqui, pela palavra do Senhor, quem é o Deus que cuida da gente. Porque Ele está dizendo, e em Mateus 6, e o versículo de número 35, 33, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor, ele trata da relação dele com o homem e espera do homem essa mesma relação, porque Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Talvez você esteja passando alguma adversidade, mas lembre-se, com Deus a gente vai ser vitorioso, porque Ele cuida da gente. E o primeiro versículo que eu quero trazer aqui é Mateus 6,32, a parte B, que diz assim: de certo vosso Pai bem sabe que necessitai de todas essas coisas. O Senhor sabe que a gente necessita da comida, do vestimento, do sustento, da providência. Ele sabe. E para que nós possamos entender de uma maneira mais efetiva, o Senhor Deus registra em Números 23:19. Diz assim: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A continuação do versículo. Então, dentro do caráter de Deus, Ele é onisciente. Ele sabe da sua necessidade. Dentro do caráter de Deus, Ele não mente. Isso faz parte da deidade dele. Ele é verdadeiro. E ainda dentro do caráter, a Bíblia diz em Deuteronômio 32:4, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto. Isso faz parte da personalidade de Deus, um Deus firme, que quando ele se compromete com o ser humano, ele é fiel. Embora nós venhamos ou nos tornamos infiéis em algum determinado momento, ou fracassamos e somos pecadores, ele permanece fiel. Ele não muda, ele é firme, ele é justo. E ainda dentro daquilo que caracteriza, né, aquilo que faz parte do caráter de Deus, o Salmo 145:17 diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Dessa maneira, nós vamos conhecendo aquele que cuida de nós. Ele não brinca, ele tem todos debaixo da sua potente mão e ele sabe de todas as coisas. Eu diria que ele sabe o que nós não sabemos, ele vê o que nós não vemos, né? E ele é poderoso para continuar cuidando de você. Nada escapa aos olhos do Senhor. Não há nada encoberto que não haja de ser descoberto. Pois o Senhor é onisciente,
onipotente. Isso faz parte da deidade dele. Isso faz parte do caráter, aquilo que identifica Deus. Ele é um Deus cuidador, ele é Pai. Aí o último versículo que eu quero trazer aqui para você está em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E o versículo continua. Mas tudo que nós temos vem de Deus para a glória de Deus. E Ele tem cuidado de nós. E eu quero aqui trazer 3 exemplos. O exemplo de Jó. Embora Jó tivesse passado aquela provação, e alguns teólogos dizem que foi por um período de 12 meses, o Senhor cuidou dele, porque o inimigo queria tirar a vida, e o Senhor disse, não, toca nos bens, mas não toca na vida. O inimigo vem de novo e vem de novo, e o Senhor não permitiu que fosse tirada a vida de Jó. Guardou Jó. E após passar aquele processo todo de dor, de provação, né, que não foi proposto por Deus, o Senhor devolveu tudo a Jó em dobro, porque Deus cuida de Jó. Deus cuida de Daniel na cova dos leões, não evitou a cova, mas estava na cova com Daniel. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas estava na fornalha com eles, porque Deus cuida dos seus. O outro exemplo do profeta Jonas, que achou que poderia fugir do Senhor, acabou sendo tragado pelo peixe, mas não morreu. Após arrepender-se e estar disposto a fazer a obra do Senhor, o Senhor devolve ele na praia. Ele tem que caminhar por cerca de 1.000 quilômetros para chegar em Nínive e fazer a obra do Senhor, porque Deus cuidou de Jonas. O que dizer de Jesus Cristo, que nasceu da concepção virginal, foi criança, teve os cuidados de José e Maria, teve os cuidados do Senhor, foi batizado no Jordão, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, passou aqueles 40 dias, 40 noites, guardados, embora em meio à luta, voltou de lá no poder do Espírito Santo e foi fazer a obra do Senhor. Ao ser crucificado, na sua agonia, ele diz ao Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele ressuscitou ao 3º dia. Está sentado à destra do Pai, porque Deus cuidou de Jesus Cristo. Deus cuidou da sua igreja. Deus cuida da sua igreja, porque diz a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, verso 8. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Ali no 8 diz assim, eis que pus diante de ti uma porta aberta e que ninguém a pode fechar. Esse é o Deus que cuida dos seus, cuida da igreja, cuida da terra, e tudo está no controle do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Veja, fique com essa palavra aí para o teu elevo espiritual, sabendo que o Senhor Deus, Ele cuida de você. Talvez você não perceba, saiba que Ele cuida, mas não percebe. Em cada detalhe Ele está cuidando de você. Tá bem? Eu quero agradecer a tua presença aqui junto conosco. Eu quero louvar a Deus por mais esta gravação, este vídeo. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, inscrever-se no canal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.